Olá, você tá bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Enquanto ainda pensam no passado, outros se preocupam com o futuro, nessa aula nós vamos nos concentrar no presente. Essa foi podre. Tem como tirar? Agora nessa aula nós vamos abordar o Simple Present. Nessa aula também, juntamente com o Simple Present, vamos dar uma revisada na Question Words. Aproveitando na revisão, vamos também ver umas possíveis respostas para when, where e outros mais. Algumas daily activities, acordar, tomar café, fazer algumas tarefas. Juntamente com esse fazer, tomar, ter, vamos aprender as collocations. O que são as collocations? Eu vou explicar melhor durante a aula, mas são aquelas palavras que sempre vêm associadas às outras. Por exemplo, no português o tenho que fazer meu dever, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ir, e assim também vai ser no inglês. Com os verbos to be, to get, to feel, to take e explicando a maior das confusões que o inglês sempre faz. Make you do. Tem também nessa aula. Então não perca e continue aí. Lembre-se, pegue um caderno, uma caneta e faça as anotações. Escreva o que você gosta, o que soa engraçado ou o que você achou interessante. Foi assim que eu comecei a aprender o inglês. Conto com a sua ajuda. Vamos combinar o seguinte? Dá um like agora. Você assiste a aula. Se ela não for legal, você volta e tira o like. Eu acho justo. Você concorda? Muito obrigado. Boa aula. Simple Present. Usamos o Simple Present para tratar de fatos reais. Usamos esse tempo verbal para falar de atividades que são rotineiras, ou seja, aquilo que você faz no seu dia a dia. Observe agora as estruturas. Temos as estruturas afirmativa, negativa e interrogativa. Estrutura afirmativa. Ela é composta por sujeito, mais o verbo, mais o complemento. Olhe os exemplos para o sujeito I, you, they e o he. I get home at 8. You do your homework in the evening. They make money every week. He takes the bus to go to school. A forma negativa, você simplesmente utiliza o verbo auxiliar na forma negativa, don't. Observe que sempre para o he, she e o it, o verbo ele vai variar. Olha os exemplos. I don't get home at 8. You don't do your homework in the evening. They don't make money every week. He doesn't take the bus to go to school. Olha só, se ao invés do I fosse he, ficaria he doesn't get, he doesn't do, she doesn't make. Tá vendo a diferença? Interrogative. A estrutura, você utiliza o verbo para poder fazer pergunta, do, mais o sujeito, mais o verbo e o complemento. Olha como fica. Do I get home at 8? Do you do your homework in the evening? Do they make money every week? Aí a pergunta para o he seria: Does he take the bus to go to school? É só isso que você tem que ter atenção para quando for fazer perguntas. Como você viu na aula Question Words, existem várias maneiras de se obter uma informação. Ou seja, fazendo perguntas. E nós podemos fazer isso, além de usando os question words, também utilizando o verbo to be ou o verbo auxiliar do. Como assim verbo auxiliar do? Sempre no inglês, quando você vai fazer alguma pergunta, qualquer pergunta que não seja referente a ser ou estar, ou seja, você é isso, você está em tal lugar, você vai sempre utilizar o verbo auxiliar do. Olha só esses dois exemplos. Primeiro afirmando, You are French. Agora perguntando, Are you French? É só você assistir a aula do verbo to be, forma interrogativa. Tem uns 5 minutos explicando só isso daqui. E eu insisto sempre em dizer, verbo to be, pronome pessoal, pronome possessivo, é muito importante. Dá uma olhada nisso aí, ó. May I help you? We'll be asking the questions, old man. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind.
I'm not blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you is answering. Shut up! You! Yes? Not you, him! What's your name? Me. Yes, you! I am me. He's me. And I'm you. And I'm about to whoop your old ass, man, because I'm sick of playing games. You, me, everybody's ass around here. Him, I'm gonna kick his ass. Agora utilizando o verbo auxiliar do. Primeiro afirmando. They play soccer. Agora perguntando. Do they play soccer? Question words. O que são as question words? Nós temos uma aula só de question words também. Dá uma procurada no canal. Mas para poder dar uma revisada, as question words são who, what, how, where, when, what time. Agora vamos aos exemplos. Who are you? Who is he? What is it? What do you do? How are you? How is your family? Your, não yacht. Bota um R no final. Where is he? Where is the school? When is your birthday? What time is it? Quando utilizamos alguns tipos de question words, é previsível às vezes algum tipo de resposta. Em geral, respostas para perguntas com where terão preposições de lugar. Olha só alguns exemplos, algumas preposições. In, on, out of, under, close to, far from, between, among, around, beside, behind, in front of, above, below. Aqui, em forma de imagem, como que fica as preposições. Essa é uma forma fácil. Agora uma forma um pouquinho mais complicada. Aí são vários exemplos. Agora alguns exemplos de prepositions of place relacionado a endereço. In. I live in São Paulo. On. I live on 45 Silver Street, São Paulo. Você notou a diferença de in e on? É muito simples. Em São Paulo, ou seja, você pode morar em qualquer lugar em São Paulo, qualquer bairro, qualquer rua, qualquer lugar. Então você fala de como é uma forma geral, você não sabe exatamente onde é, você usa o in de uma forma geral. Isso você vai ver em ano e tudo mais, mas nesse momento concentra aqui. Supletivo! Em São Paulo, qualquer lugar. Agora olha só, I live on 45 Silver Street. O que ele está falando aqui? Eu vivo na rua Silva, número 45, São Paulo. Ou seja, ele já foi específico, ele falou o lugar certo. Então é on. Lembre-se do the book. The book is on the table. Então você sabe onde o livro está. Está on. Beleza? Out of. I live out of the town. In the suburbs. Under. There are people living under the bridge, you know. Close to. My house is close to the Que Preço supermarket. Far from. I live far from my work. I drive almost 2 hours to get there. Between. The building I work in is between the shopping mall and the McDonald's. Among. I live among a bunch of retards. Around. Around my house there are a lot of trees. Beside. Right beside my garden there is a family of squirrels. Behind. Behind the store there's a huge parking lot. You can park there if you want. In front of. The place I'm going to is in front of the police station. Above. Live always above the circumstances. Below. Sometimes. Temperature below zero is better than hot days. Assim como para o where, existem algumas respostas que a gente já pode pré-definir quando a pergunta utilizada é when. Por exemplo, nós usamos on em days of the week, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, ou seja, você está sendo específico em qual dia que é. Quando usamos in, por exemplo, in January, in February, in March, ou no ano, in 1978, que é em 1978. Em janeiro, em fevereiro, ou seja, você não sabe qual é o dia, então é in, não é específico. Assim também, seasons of the year. In the summer, in the fall,
in the winter, in parts of the day, in the morning, in the afternoon. Mas atenção, quando é à noite, nós usamos at night, ok? Então, na pronúncia, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Seasons, summer, fall, winter, spring. Parts of the day, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Agora, como responder quando alguém te pergunta What time is it? Ou seja, que horas são? Nas perguntas com what time, usamos horas como respostas e podemos responder de diversas formas, às vezes uma hora só. Observe alguns exemplos. The whole hour, ou seja, hora completa. Quando é 4 horas, 5 horas, como que você fala? Por exemplo, nesse exemplo. It's 3 o'clock. It's 3 a.m. It's 3 p.m. Todas três estão certas. 3 em ponto. 3 da manhã. 3 da tarde. Fractions of the hour. It's 3:15. It's a quarter past 3. Ou seja, é 3:15 ou 1/4 passado das 3. Lembre-se, aliás, atente, que 15 minutos é 1/4 de uma hora. 3:30. It's 3:30. Ou seja, é 3:30 ou meia hora das 3. It's 3:45. It's 3:45. Mesmo seguindo o mesmo raciocínio, é 3:45 ou falta 1/4 de hora para as 4. E os minutos você fala normalmente. It's 3:10. It's 3:25. It's 20 to 4. Ou seja, faltam 20 para as 4. Wow! Daily activities. No Daily Activities são atividades que você faz diariamente. Não são todas, claro, mas umas bem corriqueiras. Muito mais concentrado no seu trabalho. Daily Activities. Wake up at 8. Make your bed. Have breakfast. Read newspaper in the morning. Do the ironing. Get dressed. Open the door. Make phone calls at work. Write reports at work. Have lunch at midday. Have meetings at work. Pay bills. Leave work at 6 p.m. Walk 2 blocks. Arrive at work. Turn on the computer. Check emails. Meet friends after work. Go to the movies. Get the subway. Arrive home. Prepare dinner. Watch TV at night. Listen to music at night. Read books at night. Go to sleep. Collocations. O que são as collocations? Collocations nada mais é do que palavras que, na maioria das vezes, vão estar associadas. Olha só, pense em português, por exemplo, na palavra dor. Quantas palavras você consegue associar à palavra dor? Rapidinho. Muito bem. Dor de dente, dor de cotovelo, dor de corno, dor nas costas, dor de amor e por aí vai. Assim também é no inglês. Existem palavras que sempre estarão juntas. E o que leva à perfeita distinção de uma da outra é a prática. A partir de agora, nessa aula, vamos ver as principais collocations dos verbos to be, to get, to feel, to have, to take, to make e to do. E como é que eu vou saber qual que é qual? Vamos dar uma olhada agora nos collocations usando to be, ou seja, ser. To be nervous. I'm nervous.
To be sad, you're sad. To be happy, they're so happy. To be in love, they're so in love. Look at them. To be scared, she's scared with the situation. To be afraid, I'm afraid to tell you that. To be nice, it's nice to be with you again. To be calm, he's not calm today. To be sincere, they're sincere with their friends. To be tired of something, I am tired of excuses. To be in trouble, he's in trouble. To be upset, we're very upset. To be good at, I'm really good at physics. To be angry, I'm angry with all this. Agora, vamos ver principais collocations do verbo to get. To get nervous, I get nervous when I take tests. To get upset, she gets upset. To get annoyed, he gets annoyed. To get confused, we usually get confused. To get tired, they get tired easily. To get pissed off, you shouldn't get pissed off. Get angry, I never get angry with you. To get crazy, I get crazy when I see him. To get shocked, I get shocked easily. To get sad, I get sad when I see beggars. To get on my nerves, you get on my nerves. To get stressed, never get stressed. Agora, collocations com to feel, ou seja, sentir. Vamos ver. To feel sorry, oh, we feel sorry about it. To feel bad, I feel really bad. To feel nervous, they feel nervous all the time. To feel upset, you always feel upset when you talk to him. To feel embarrassed, he never feels embarrassed. To feel ashamed, she easily feels ashamed. To feel stupid, oh, I feel really stupid. To feel good, I feel good. They usually feel good when they sing. To feel tired, I feel tired when I don't sleep well. To feel strange, I feel strange today. To feel nice, oh look, they feel nice. To feel awful, oh, we feel awful today. To feel like shit, I feel like shit. I feel like shit today. Além dos collocations, nós temos também as expressions. Agora com o exemplo have. Quando nós usamos o have, tido de collocation ou expression, e não somente o verbo ter. I have breakfast at 7 in the morning. You look tired. Why don't you have some days off to relax? Enjoy the holiday. Take care and have fun. I don't have money for an expensive trip like this one. I love babies. When I get married, I'll have 3 kids. This conversation is none of my business. I have nothing to do with it. John is so naive. People are always having him on. When your wisdom teeth hurt you, you have to have them out. I'll have dinner ready when you get home. I can't go out. I'll have people in this weekend. My girlfriend has a little dog. We have many things in common. I really want to have a baby. Além do have, nós temos muitas collocations com o verbo take também. Olha só. It seems to be a very serious problem. But don't worry, I'll take care of it. I'm sorry. Don't take this the wrong way, but this dress looks awful on you. My father takes my mother to a very special place on their wedding anniversary every year. I don't know why you don't take an aspirin to stop this headache. Look, I have to be out. Take care of your sister, okay? We still have 1 month to conclude this project. Take your time. You don't have to get so stressed out because of a silly problem. Take it easy. Give me 2 days and I'll take the product to you. We'll take off at 6 in the morning and land at 8. Olha, se tem uma coisa no inglês que vai te confundir, uma delas com certeza é esse aqui, make e do. São os 2 verbos. Qual é a diferença entre um e outro? Os verbos make e do são semelhantes. Ambos têm o mesmo sentido em um todo, de fazer algo. Em geral, pode-se considerar que make está relacionado ao ato de criar, ou seja, fazer do nada. E o do está relacionado ao ato de executar tarefas. Vamos ver exemplos, né, com collocations do make e do do. Primeiramente, make. You shouldn't stop studying. Now, you have to make up your mind. You're talking about your dreams. You just have to make them happen. If you make sure you study and work hard, in the future,
You make some money. I'll ask Sarah to make an orange cake for breakfast tomorrow. Life is not that hard. It's you. You make things too difficult. Welcome to my humble house. Make yourself comfortable. You know, man, it's hard to make a living nowadays. The best way to relax is to make love. She makes people believe she's a nice person. I have to make plans all the time. Before working, I usually make coffee. I have to make this complaint to the right person. I will make a cake tomorrow. Don't make a mistake again. Agora, os collocations com o exemplo do verbo do. When we get home, you have to do your homework. My exam's results were not good. I'll do my best in the next one. Could you do some shopping on your way back home? Why don't you do what your heart says? Do your best, and your boss will notice it. She does business in China and Japan. Let's do exercises in the morning. What do you do? What do you do on the weekend? I have to do new things to obtain new results. I have to do laundry tonight. Wow, I'll do my hair for tonight's party. After lunch, I'll do the dishes. I have to do a research about diseases. Those weird ones. Ó, eu prometo uma coisa. Eu não vou mais fazer as vozes nos exemplos, ok? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. There, y'all.